Olá, me chamo Thalia Paiva Brito, sou aluna da Universidade Uninta do Polo Igarapé-Açu. Iremos trabalhar com a disciplina Seminário Interdisciplinar, com a temática História de Vida, um processo de formação e autoformação. Sabemos que é de suma importância conhecer e valorizar a grande diversidade cultural que existe. O mundo é composto pela junção de diferentes culturas. Cada uma delas contém uma história, uma trajetória desde sua origem, que junto com as demais contribuem para a formação da sociedade em que vivemos. É nesse sentido que se torna importante ser conhecedor da nossa cultura, da nossa história. O que ela representa para nós? O que ela pode contribuir para a nossa vida enquanto indivíduos em processo de formação? Pensando nisso, optamos por trabalhar com o tema Fragmento da História e Origem da Vila de Porto Seguro, município de Igarapé-Açu. Optamos por fazer um resgate histórico na nossa cultura, se aprofundar em conhecimento da nossa história, preenchermos lacunas que até então tínhamos a respeito da fundação de Porto Seguro. O nosso trabalho foi desenvolvido em cima da pesquisa elaborada no ano de 2002 pela acadêmica Larina Aldman Barros Martins, que desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso baseado nas entrevistas concedidas pelos autores sociais, que foram indivíduos que desempenharam um papel importante no processo de colonização e desenvolvimento da vila. Segundo esses autores sociais, o ponto de partida se deu a partir da ocupação da Amazônia, que se deu lá por volta de 1539 a 1542, feita pelos portugueses, que tiveram um papel de grande importância no processo de colonização e fundação de Porto Seguro. Em 1540, foi enviada ao Brasil uma expedição oficial portuguesa, que tinha como objetivo conter os consórcios franceses e expulsá-los. Em 1540, os portugueses ocuparam o estado do Maranhão, mas foi somente em 1616 que chegou à Baía do Guajará a primeira expedição chefiada por Francisco Caldeira Castelo Branco. Em 12 de janeiro, fundou-se um forte, onde originou-se a cidade de Belém, naquela ocasião, Grã-Pará, como era conhecida a província colonial para Portugal. Para se ter uma ideia da importância que tinha essa província para Portugal, Marquês de Pombal, que foi quem governou na prática Portugal, nomeou seu próprio irmão, Francisco Xavier Mendonça Furtado, como governador do Grã-Pará. Ele, Francisco Xavier, organizou uma companhia de comércio somente para a região da Amazônia. Foi a partir daí que os portugueses saíram, desbravando a vasta região, colonizando, navegando, comercializando e empregando o nome de cidade portuguesa às cidades do Grã-Pará, como, por exemplo, Santarém Novo, Bragança, Porto Seguro. Mas foi em 15 de março de 1885 que passou a ser chamado de Povoação de Porto Seguro, pelo primeiro comerciante português, Manuel Antônio de Souza. Segundo ele, em homenagem às enseadas da Bahia, Porto Seguro tinha semelhanças com a Porto Seguro da Bahia, e por ser também um local de terra firme, onde dava de ancorar as embarcações. Quando ele chegou aqui, já tinha vestígio de moradores. Esses moradores eram caçadores, pescadores, colonos, vindos de regiões próximas, que tinham ao redor do rio. Essas pessoas vinham até aqui, esse local, para caçar, para pescar e acabavam ficando. Nesse período, Porto Seguro pertencia à comarca de Santarém Novo. Eu sou a acadêmica Suelen Souza Dantas, do curso de Pedagogia da Universidade Uninta do Polo de Igarapé-Açu. No entanto, a partir daí, eles começaram a registrar alguns fatos importantes, no qual foram os fundadores da Vila de Porto Seguro. Esses fundadores da Vila de Porto Seguro também contribuíram para o desenvolvimento da vila. No entanto, eu vou citar alguns desses fundadores. Um deles é o senhor Januário Amazonas, este vindo de Maracanã, colono. O outro era o senhor Antônio Duque Marques. O senhor Antônio Duque Marques veio de Santarém Novo e era agricultor. O outro era o senhor João Marques. O senhor João Marques era um professor voluntário, também vindo de Santarém Novo.
Porém, o senhor João Marques, ele era um professor voluntário e nesse tempo não existiam prédios de escola pública, ou seja, ele dava aula em casa própria. No entanto, nesse tempo, Porto Seguro ele era conhecido como Povoado de Porto Seguro, porque não existia a cidade de Igarapé-Açu, até porque a vila de Porto Seguro ela é muito mais antiga do que o seu próprio município, que é Igarapé-Açu. Porém, nesse tempo existia 3 localidades que faziam margem com o Rio Livramento, que era Santarém Novo, Peixe-Boi e Maracanã. Santarém Novo era uma vila de muitos comerciantes portugueses, e o povoado de Porto Seguro era um local de muitos produtores. Esses produtores, eles plantavam os seus produtos, né? Porque nesse tempo, essas pessoas que tinham seus trabalhos, os seus plantios ao redor, às margens, diga-se assim, do rio Amazonas, eles eram conhecidos como caboclos ou ribeirinhos. Nesse tempo, a economia agrária do povoado de Porto Seguro se dava muito pelas ervas do sertão, que eram muito conhecidas também como drogas do sertão, e também pelo plantio de frutas, pela pesca. Essas pessoas que aqui habitavam na vila de Porto Seguro, eles dependiam muito dessa economia agrária. No entanto, eles plantavam tudo isso e eles iam em Santarém Novo comercializar lá, com os portugueses de lá. Nessa época existia um barco que transitava em Porto Seguro a Santarém Novo. Ele levava esses produtores daqui com os produtos deles e eles iam comercializar em Santarém Novo. Lá eles vendiam os produtos dele e compravam os alimentos dele lá em Santarém Novo. Eles compravam as roupas, os calçados. Existia uma troca de desenvolvimento, uma troca de evolução, ou seja, um feedback entre Porto Seguro e Santarém Novo. Doutor Augusto Montenegro decretou que Santarém Novo ia passar a fazer a comarca de Maracanã. No entanto, nessa mesma época, Porto Seguro pertencia à comarca de Santarém Novo. No entanto, Dr. Augusto Montenegro também decretou que Santarém Novo ia ser emancipada a uma cidade. No entanto, foi emancipada a uma cidade. Santarém Novo passou a ser uma cidade independente, uma cidade pequena, mas é uma cidade. Porto Seguro deixou de colonizar com Santarém Novo, porque esse trajeto de Porto Seguro a Santarém Novo era só pelo rio, era por isso que eles iam de barco. No entanto, nesse tempo, em 1906, foi fundada a cidade de Igarapé-Açu. Como todos nós sabemos, também existia a Ponte de Ferro, a extinta Estrada de Ferro, Ponte de Ferro, como todos sabemos, né? Que deu a ênfase à cidade de Igarapé-Açu. No entanto, nesse período, Igarapé-Açu tornou-se uma cidade, Porto Seguro tornou-se uma vila e os produtores que aqui viviam, eles passaram a comercializar com Igarapé-Açu. Ou seja, eles cortaram o vínculo que eles tinham com com Santarém Novo e passaram a comercializar com Igarapé-Açu. Até a chegada a Igarapé-Açu, de Porto Seguro a Igarapé-Açu, era a 30 quilômetros. Ainda continua sendo a 30 quilômetros. No entanto, Porto Seguro ficava uma localidade muito distante do seu próprio município, que é Igarapé-Açu, mas não existiam transportes rodoviários. Eles utilizavam ou um cavalo ou eles iam a pé até Igarapé-Açu para comercializar os seus produtos. No entanto, hoje em dia, essa comercialização da Vila de Porto Seguro, ela ainda se dá muito pelo açaí e pela pesca. São os dois produtos que ainda é muito comercializado em Igarapé-Açu. Porto Seguro tornou-se uma vila com a infraestrutura bem maior, melhor, porém ainda tem algumas dificuldades que precisam ser a cada dia
ser melhorada. Igarapé-Açu tornou-se uma cidade, porém uma cidade grande, também de grande porte, e que ela abrange muitas localidades vizinhas para o seu município. No entanto, Porto Seguro também é um local de pessoas muito acolhedoras e que está aí se desenvolvendo dia após dia.